Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Meu nome é João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês todas as informações aí que fizeram preço no nosso mercado financeiro e corporativo aí na última semana, né pessoal? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, você que participa aí. Pessoal, os nossos recadinhos paroquiais de sempre aqui. Não deixe de seguir as redes sociais da rádio, então segue as redes sociais da rádio aí, segue as redes sociais do Resenha de Mercado JF, vai ter corte a semana inteira aqui na rádio, vai ter corte a semana inteira nas redes sociais do Resenha de Mercado JF, lembrando, programa inédito agora, aqui saindo na rádio, e às 19 horas, todas as segundas-feiras, o programa sai na íntegra, para você conferir de novo, compartilhar, olhar lá, que aqui não dá para ver, quem tá sintonizando na rádio não dá para ver os slides que a gente compartilha, então sai no YouTube e no Spotify, Resenha de Mercado JF. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato aqui com o comercial da rádio. Você pode entrar em contato com o comercial da rádio aqui ou com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, nosso comercial. Você pode entrar em contato com todas as redes sociais ou com o nosso WhatsApp, que é 45 DDD 99825 8921 99825 8921 no Resenha de Mercado, se você quiser ser nosso patrocinador. E se você quiser entrar na nossa comunidade também, pessoal, menos de uma pizza por mês. E olha só, nós fazemos, eu faço mentoria ao vivo. Todo mês eu faço uma reunião ao vivo, mais de 1h30 com a galera, a gente tira dúvida, a gente compartilha carteira, a gente fala sobre o mercado. Então quer participar? Manda uma mensagem para mim aqui, 459 9825 8921. Beleza, pessoal? Vamos lá, bora falar de mercado, bora falar do que vem acontecendo no nosso mercado financeiro aí nas últimas semanas. Beleza, pessoal? Bora lá? Deixa eu pegar aqui as nossas notícias do nosso mercado. E como sempre, né, pessoal, a gente vai começar falando aqui do Ibovespa. Como que se comportou o Ibovespa aí nos últimos dias? Ibovespa, nos últimos 5 dias, pessoal, olha só que interessante. Alta de 0,19, aí na faixa de 174 mil pontos no mês, né? Nós estamos chegando aí no final do mês de julho. Alta aí, uma recuperação aí, uma alta de 1,19, né? Chegou, tá batendo ali 170 mil pontos. Depois chegou no pico ali de 177, aí 177.500 no dia 22 de julho. E agora tá ali na faixa, né, nos últimos 5 dias de 174 mil. E no ano, pessoal, Ibovespa também deu uma recuperada. Nós chegamos a bater ali 198.657 pontos. E agora, depois chegamos a bater ali a mínima de 170. E agora estamos nesse range aí, 174. Pessoal, o que preocupa? Vamos lá, recapitulando aqui para vocês. Investidor indo para os Estados Unidos, a gente tem uma sinalização que talvez a taxa de juros aumente lá. Japão também, pessoal, tal do carry trade, a gente vai falar um pouquinho. Galera, pega a grana no Japão com uma taxa de juros baixíssima. Historicamente, a taxa de juros no Japão é muito baixa. Eles pegam o dinheiro lá a juro baixo, pega esse dinheiro e investe no juro mais alto, é o tal do carry trade. E isso é feito muito aqui no Brasil. Os investidores fazem isso muito no Brasil. E o que está acontecendo lá no Japão? A inflação do Japão está subindo muito. O Ien, se eu não me engano, ele bateu o recorde aí dos últimos 40 anos de queda, pessoal, de queda, de desvalorização. Isso é muito ruim para o Japão, que precisa importar petróleo, precisa importar um monte de coisa. Ajuda na parte da exportação? Ajuda, mas o Japão é dependente de muita coisa. E aí o que acontece? Isso aí acaba estopando a galera que está fazendo o carry trade, e isso para de entrar dinheiro nos países emergentes. Fora, como eu falei para vocês, o que está ventilando aí, que nos Estados Unidos a taxa de juro pode ser que ela aumente. Se ela aumentar, é mais uma competição. A galera, em vez de eu ganhar juro real no Brasil lá de, sei lá, 10, 8%, eu prefiro ganhar aqui nos Estados Unidos em dólar, ganhar 4%, 3,5%, né? Mais a variação do dólar. Mas o dólar tá caindo. A gente já vai ver aqui. Sim, mas quando a gente olha isso historicamente, por exemplo, eu mando dinheiro para fora do Brasil, não é recomendação. Se você quiser saber como que você pode fazer isso, mas não é recomendação, entra lá na nossa comunidade, 45 9825 8921, para você aprender a investir. Então o que acontece, pessoal? Eu mando dinheiro para fora, eu não mando para repatriar esse dinheiro. Eu não mando, esse dinheiro é para ficar lá, entendeu? E o grande investidor, ele faz isso aí também, tá? Então,
A gente sabe que a bolsa brasileira nunca teve tão barata, é a bolsa mais barata do mundo, mas tudo que é barato pode ficar mais barato ainda. Vamos lá, SP500, pessoal, nos últimos 5 dias aí uma queda de 1,3. A gente teve ali algumas empresas das 7 magníficas, ou todas, não cheguei a olhar todas, mas caíram bastante. Google, que é uma posição bem grande no meu portfólio, caiu pra caramba aí, caiu mais de 22% aí depois do topo, depois do resultado. O resultado veio bom, só que o que acontece? Foi a primeira vez que o Google teve aí um free cash flow, né? Que é o fluxo de caixa livre aí negativo na sua história por causa do Capex. E aí o investidor fica muito cabreiro, porque será que todo esse dinheiro que está sendo investido vai dar retorno? Será? Lembra o que aconteceu com a Meta lá, que gastou um caminhão de dinheiro para o metaverso e não deu em nada, praticamente em nada, né? Claro, essas empresas são muito grandes, essas empresas não vão quebrar e aí acaba sendo talvez aqui uma oportunidade para você reaportar nessas empresas. Eu estou pensando bastante em reaportar, porque a minha maior posição era a Google, caiu bastante, aí tô com uma queda de 22% aí depois do balanço. E aí, pessoal, vocês sabem que se caiu 22, para voltar onde estava, tem que subir 44, né? Então, de repente aí é uma baita oportunidade também, beleza? Vamos olhar aqui então, no mês, o Ibovespa aí praticamente, o SP500 praticamente no 0 a 0, 0,74, e no ano aí que, se eu não me engano, até o mês de abril ali, o SP500 estava negativo, e agora no positivo aí 8,7, 7.411 pontos. Vamos lá, vamos falar de dólar, pessoal. Dólar importa pra caramba pra nós. Dólar deu uma baita arrefecida aí nessa última semana. Chegou a estar sendo negociado aí a 5,10. Depois chegou a ser negociado a 5,09 e fechou a semana aí a 5,08 aí os últimos 5 dias, queda de 0,41. Vamos ver no mês, pessoal. Olha só que interessante. No mês, dólar queda 2,13. Pessoal, dólar caindo para nós é muito bom. É muito bom. Por quê? Primeira coisa, se impacta demais a nossa inflação. Segundo, para a gente que é investidor, você está comprando dólar mais barato para investir lá fora. Pessoal, eu cheguei a pagar... comprar dólar a 6,30, porque eu compro todo mês. Eu não olho quanto está o preço do dólar. Eu compro todo mês. Não é recomendação. Quer saber como é que eu faço? Entra na nossa comunidade aí, chama em qualquer rede social do Resenha de Mercado ou no nosso WhatsApp aí, 459-9825-8921. Entra lá para você saber como que você faz isso. Bom, vamos lá, pessoal. No mês aí, dólar caindo 7,86. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora aqui de Bitcoin, tá, pessoal? Eu trouxe essa semana aí o Bitcoin em dólar aqui para vocês darem uma analisada aí. Nos últimos 5 dias, pessoal, Bitcoin queda aí de 1,68, tá? Vamos lá, pessoal, 1,68. No mês, alta, pessoal, Bitcoin voltou aí, tá nesse range, né? 59, 65, 67, deu uma boa subida aí nessa última semana. Na verdade, chegou a bater ali na terça-feira 66 mil e agora 64. Vamos lá. No mês, tão alta de 5,46 e no ano, pessoal, Bitcoin derretendo aí 26%. Já estava conversando com um amigo meu na quinta-feira e ele falando se eu estava comprando Bitcoin, a que a gente mais recebe de pergunta. Falei, cara, Bitcoin eu compro todo mês também. Não é recomendação, tá, pessoal? Você tem que saber o que você está fazendo. Mas eu compro todo mês aí e essas quedas aqui são boas oportunidades para você comprar Bitcoin. Beleza, pessoal? Show de bola. Quero agradecer também a galera que tá mandando mensagem aí para nós, tá? Que tá gostando aí do nosso trabalho aí, pessoal. Show de bola, tá? Bom, vamos pro nosso relatório. Vou passar uma parte do nosso relatório aqui. Lembrando, tá, pessoal? Toda semana eu mando dois relatórios lá na nossa comunidade, na comunidade do Resenha de Mercado. Então eu mando o relatório do mercado financeiro e mando o relatório do varejo toda semana. Relatório com mais de 30 páginas, tudo que eu estudo na semana, para você analisar, a gente discutir lá no grupo e ver quais são os nossos aportes e os nossos investimentos do mês, tá bom? Então a gente manda lá para vocês o nosso relatório do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês. Quer receber? Entra lá na nossa comunidade.
falando um pouquinho sobre o mercado financeiro. Boletim Fox, pessoal, já falei semana passada, toda semana tem aqui, eu vou passar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, da tarifa de exportação comercial aqui dos Estados Unidos de 25% sobre o mercado brasileiro, que começou a valer agora no dia 22 de julho, né, na semana passada, a nova tarifa aí aplicada em 25% sobre uma gama expressiva de produtos exportados pelo Brasil. Ou seja, pessoal, Estados Unidos colocando tarifa comercial. Vamos lá, vamos dar o papo real aqui, olhar com o viés de investidor, não de torcedor. A gente tem toda essa conversa de que o presidente atual do Brasil falou, não sei se foi 40, 38, 24 vezes, não importa, falou mal do presidente americano e que isso é uma retaliação do presidente americano, política em relação ao Brasil, barará, barará, e tem toda porque o Brasil defende o BRICS, que quer defender a moeda. Gente, vamos entender uma coisa? O presidente americano, ele não tá pensando no Brasil. Ele tá pensando nem nos Estados Unidos, ele tá pensando no umbigo dele. Presidente brasileiro, mesma coisa. Se o que eles estão fazendo, pensando em si, converge para que isso faça bem pro país, tá? Show de bola. E aí não tô falando se o cara é mal, se o cara é bom. Gente, isso eu já falei pra vocês várias vezes aqui. Eu vou fazer um programa só sobre isso. Isso é uma coisa biológica. Tá todo mundo tentando defender o seu gene. Tá todo mundo tentando sobreviver, tá? Então não quero entrar nesse mérito. Mas o que que acontece? Isso aqui vai ser muito prejudicial pro Brasil. Porque os Estados Unidos estão fazendo acordo com a China, estão fazendo acordo com a Argentina. E aí o que que acontece, pessoal? Existe sim um alinhamento político. Alinhamento político que acaba influenciando a economia. Não tem jeito. E quanto mais você for alinhado com alguém, mais fácil vai ser de você negociar. Olha o que tá acontecendo com a Argentina. Ah, mas os Estados Unidos não é, eles vivem brigando com a China. Mas você vê o presidente chinês falando mal do presidente americano? Vocês veem isso acontecer? Se veem, me dá um help aqui, porque eu não vejo. Eu não vejo isso acontecer. Isso aqui, pessoal, tem dois problemas. Primeiro, Brasil nós somos extremamente dependentes de exportação de commodities. O que um bom empresário, um bom investidor, um bom estrategista, que é o que a gente deveria ter no nosso governo, faz e deveria fazer? O que esse cara faz? Ele diversifica. Vamos lá, pegue as maiores empresas do mundo. Johnson & Johnson, a própria Ambev, que é brasileira, a WEG, sei lá, pega o que você quiser aí, empresa de capital privado, pega a Meta, pega o Google. O que essas empresas começam a fazer? Essas empresas elas têm o core delas, que é aquilo que elas são muito boas. E aí, pessoal, o que elas começam a fazer? Conforme essas empresas vão crescendo e vão tendo sucesso, elas vão comprando outras empresas e elas vão diversificando o portfólio delas. Então, por exemplo, Johnson & Johnson a Johnson & Johnson ela não é só uma empresa que vende produto para farmácia. Ela tá no setor de medicamento, ela tá no setor de varejo, ela tá no setor de pesquisa. Gente, a empresa é gigantesca. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Pega, por exemplo, o Google. O Google não é só o Google de pesquisa lá, pessoal. O Google hoje tem táxi autônomo. O Google hoje, eles estão investindo em medicina, biomedicina, com inteligência artificial. O Google hoje, ele é dono do Android, ele é dono do YouTube, ele tem nuvem. Pega a Amazon, pega todas as empresas, Mercado Livre. Qual que é o cerne dessas empresas? Elas têm o core, elas começam a crescer, elas começam a diversificar. O que isso tem a ver com o governo brasileiro? Agora pega tudo isso e olha para a China. Olha para o que os Estados Unidos fez por muito tempo. O país cresceu, a China era um país pobre, começou a ser maquila, como por exemplo o México é hoje, como o Paraguai está se tornando hoje, né? Olha o que esses países fizeram. Então eles tinham o core, a China começou ali com maquila, começou a pegar essa tecnologia, diversificou, trabalhou muito em infraestrutura, que foi o que manteve o crescimento da China por muito tempo, travou, estagnou, porque não tem mais para onde construir linha de trem, não tem mais para onde construir apartamento. O que eles foram?
eles foram agora para tecnologia, para carro elétrico. Quando o carro elétrico vai embaixo, eles vão para outra coisa. Por quê? Porque eles têm uma gama hoje de produtos que eles produzem que eles são excelentes. Estados Unidos a mesma coisa. Até um tempo atrás. Só que quando os Estados Unidos começou a ficar muito rico, o que eles fizeram? Vamos tirar a indústria daqui e vamos levar para onde é mais barato, vamos viver de consumo. E aí começou a cair. Eles estão tentando reindustrializar agora. O Trump está fazendo de tudo isso. Essa questão de tarifa aqui, muito disso aqui, é para reindustrializar os Estados Unidos. Para quê? Não vamos depender de uma coisa só. Não vamos depender só do dólar. Porque os Estados Unidos hoje, o que eles mais exportam? Dólar, a moeda mundial. E aí eles têm uma dívida gigantesca. Então esse é o core deles. A China. Então as empresas fazem isso. O país, olha a Noruega. Lá nos anos 50, anos 60, quando descobriram o petróleo. Gente, vamos pegar o petróleo, vamos enriquecer e aí vamos diversificar. Olha os países árabes. Né? Olha o que os países árabes estão fazendo. Criando polo de tecnologia, polo de hub de economia, polo de turismo. Para quê? Para não depender só daquilo. E qual que é o problema do Brasil? O problema nosso é que a gente depende só de commodity. Gente, o agro, eu falo para vocês aqui, toda vez que eu falo do agro eu me arrepio, porque eu tenho uma gratidão imensa pelo agricultor. Pela coragem que esses caras têm. Por levar o Brasil nas costas. Quem continua levando o Brasil nas costas é o agro. Quem enriqueceu o Brasil foi o agro. Não, porque o agro... Olha a história de São Paulo. Quem que proporcionou a industrialização de São Paulo? Meu Deus do céu, foi o café. E aí o que São Paulo fez? São Paulo, guardando as devidas proporções, São Paulo fez o que a China fez. O que os Estados Unidos fez, está tentando voltar a fazer. O que Singapura fez, o que os países árabes fizeram, o que a Noruega fez. É isso que São Paulo fez. Ele se industrializou para não depender só do café. E hoje, São Paulo é o país mais industrializado. E, segundo alguns especialistas, pesquisa aí, o estado do Mato Grosso vai passar São Paulo. Por quê? Porque o agro está desenvolvendo lá e está virando polo tecnológico. Então a gente tem que ter isso para o Brasil, para o nosso país. Essa visão de empresa e não depender só de commodity. Porque pode ser que aconteça alguma coisa e a gente não consiga exportar mais. E aí a commodity tem outro problema. Quem coloca preço não somos nós. Quem coloca preço na commodity é o mercado global. É diferente de quando você tem uma marca, uma Apple, quando você tem o Starbucks, quando você tem uma Nike, quando você tem uma John Deere, que você, em certo ponto, né, claro que a gente tem uma curva de elasticidade até onde você consegue ir, mas que você consegue trabalhar o preço ali. Commodity não tem. E você fica dependendo dessa guerra comercial. Entendeu? Então é isso que o nosso Brasil deveria fazer. É isso que os nossos políticos deveriam fazer. Pensar como empresa. E aí vem aquela conversa, mas o Estado não é empresa. É, lógico que não é empresa. Não é mesmo. Olha pro Brasil, não é mesmo. Não é. Se pensasse como empresa, seria diferente. Porque se você olhar os países que deram certo, eles pensam assim. Eles pensam assim. Tá bom? Disclaimer gigantesco aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de ações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rebaixamento do rating de crédito da Cosan, tá bom? No dia 16 agora de julho, você que tem Cosan aí, se liga, tá? Com repercussão direta nos preços de mercado e prêmio de risco das debêntures corporativas ao longo da semana, agora do dia 18 a 24, a Moody's rebaixou o rating da família corporativa da Cosan, tá bom? De Ba3 para B1, alterando para perspectiva negativa. Vamos lá, venda da Uzi Minas. Carapó pela Raízen, tá? Como estratégia de liquidez. Raízen se desfazendo de algumas coisas, tá? Frente às pressões de endividamento e revisões negativas de classificação de risco por agências, pela agência Fitch e pela SP e pela Moody's, as empresas do ecossistema Cosan adotaram medidas diretas de otimização patrimonial, tá? Com o fato corporativo no destaque do dia 20, a Raízen anunciou a alienação da usina de Carapó pelo valor de 760 milhões. Lembrando, tá, pessoal? Eu tenho Cosan na minha carteira, tô tomando uma fumada gigantesca, não é recomendação, beleza? Aceleração e programa de recompras. No pregão do dia 20 agora de julho, dados consolidados indicaram que o programa de recompra de ações pelas companhias listadas da B3 experimentaram uma aceleração
acentuada. Olha só que interessante, registrando uma expansão de 22% no acumulado agora de 2026. Por que que uma empresa recompra suas ações? Porque essa empresa acha que a ação dela está no mercado e está muito barata, e ela olha para o dinheiro dela lá. Vamos pegar essa grana, vamos investir em alguma coisa que vai dar, sei lá, 10%, 11% de TIR, taxa de retorno interno? Não vale a pena. Se a gente recomprar nossa ação aqui, a gente tem um ganho muito maior. É isso que elas estão fazendo, tá? Diversas companhias de grande porte optaram por retirar de circulação volumes expressivos de papéis, utilizando uma alocação estimada de 71 bilhões, tá, pessoal? Olha só que interessante. Eu já falei para vocês, a Bolsa do Brasil hoje, pelo preço sobre valor patrimonial hoje, é a bolsa, se eu não me engano, até semana passada era a bolsa mais barata do mundo, e aí essas empresas recompram essas ações, deixam na tesouraria, podem negociar ela, ou também pode cancelar essas ações, beleza? Dow Jones, vamos lá, vamos falar sobre os empregos nos Estados Unidos, que isso aqui também faz preço aqui para nós, tá? No dia 23, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou os pedidos iniciais do seguro-desemprego, tá? Dos Estados Unidos. Na semana que encerrou no dia 18, eles despencaram inesperadamente para 187 mil pedidos. O indicador ficou 25 mil abaixo do consenso das expectativas de mercado. A projeção, pessoal, era de 212 mil pedidos de seguro-desemprego, tá? O consolidado é um nível abaixo dos pedidos registrados desde o ano de 1969, tá? E aí aquela historinha que eu falei para vocês, o mercado torce para ter desemprego, porque você tem muito emprego, isso quer dizer que vai acelerar mais a economia, que deveria ser uma coisa boa, mas como a economia é anabolizada, assim como é a nossa economia anabolizada aqui, isso é ruim para o mercado, tá? Porque gera mais inflação. Então fica aquele, governo gasta e Banco Central pisa o pé no freio. Então fica ele gastando platô, gastando embreagem, gastando pneu, e a gente que se ferra. Quem tem investimento consegue ficar cada vez mais rico. Por quê? Porque o teu investimento vai valorizar mais. Agora, quem não consegue investir, quem não consegue poupar, acaba se ferrando, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Balanço financeiro da Alphabet. Vamos lá. Você que tem ações da Alphabet. Pessoal, eu não cheguei a ler o balanço ainda da Alphabet. Semana passada foi uma correria para mim e eu não consegui dar uma analisada no balanço, tá? Eu li algumas notícias e tal, mas não consegui. Lembrando, a Google, que é a Alphabet, né? Na minha carteira hoje é minha maior posição. A maior posição que eu tenho na carteira hoje, tá? Então, mas eu não consegui analisar, eu vou ver se essa semana eu dou uma estudada para semana que vem trazer alguma coisa aqui para vocês sobre isso aí. Lá, eu vou mandar lá na comunidade. Quer entrar na nossa comunidade? Quer saber como que investe de uma forma objetiva? Entre em contato aqui, o nosso WhatsApp é 45 99825 8921. Para você entrar na nossa comunidade, aprender a investir do zero. Pessoal, menos de uma pizza por ano. Aliás, por mês, menos de uma pizza por mês para você entrar na nossa comunidade. E aí a gente tem reunião todo mês, eu mando os relatórios lá toda semana, enfim, tá bom? Eu não vou investir nada para você, tá? Não vou recomendar nada para você. Eu vou mostrar para você como que o mercado funciona para você tomar as suas decisões, beleza? Vamos lá, então a controladora do Google divulgou o seu demonstrativo de resultados do segundo trimestre de 2026 no dia 22, tá? Ó, ele superou amplamente as projeções de Wall Street, tanto do faturamento quanto a rentabilidade líquida, tá? A receita consolidada foi de 119 bilhões, gente, é muito grana. Isso aqui é num trimestre, tá? Um avanço expressivo de 24% na base de comparação. Ou 23% na taxa de câmbio constante. O lucro operacional cresceu 30%, 40 bilhões, expandindo a margem operacional em 2 percentuais, 34%. Tá? O lucro líquido disponível aos acionistas disparou 112 bilhões. E aí, ele diluído ali, o earnings per share, ali, que é o lucro por ação, ficou em 9,11 dólares. Tá? Fortemente beneficiado por um ganho não realizado líquido de 98 bilhões, decorrente de marcação a mercado de sua carteira de investimentos e títulos de participação acionária, tá, pessoal? E aí, o que eu ia falar para vocês aqui? Teve a questão aqui do free cash flow aqui, que eu vou trazer semana que vem para vocês aí, que acabou derrubando as ações. Aqui tem o resultado da Tesla também, tem bastante coisa aqui no nosso relatório, não vai dar para passar para vocês. Lembrando, tá, pessoal? A gente tem o relatório do varejo
também. A gente tem o relatório do varejo, mas não vai dar para passar aqui hoje porque é muita coisa. Eu quero comentar algumas notícias aqui com vocês do nosso mercado financeiro, beleza? Vamos lá, bora para as notícias. Lembrando, programa saindo agora inédito aqui na rádio, aqui, você escutando pela rádio, vai ter corte a semana inteira na programação. E também, pessoal, todas as segundas, 19 horas, sai no Spotify e sai no YouTube o programa aqui na íntegra para vocês. Você pode compartilhar, rever, ver os slides, beleza? Tá? E quer participar com a gente, entra lá. Déficit primário público em 2026 segue em 0,5 do PIB, calcula Focus. Vamos lá, aqui, vamos lá. A mediana do relatório do Focus do déficit primário do setor público consolidado em 2026 permaneceu em 0,50 do produto interno bruto pela 22ª semana consecutiva. A meta fiscal deste ano é um superávit de 0,25 do PIB, mas nas contas do governo central com uma tolerância de 0,25 ponto percentual. Ou seja, como a gente precisa aí um superávit de 0,25, o que seria aceito aí? Praticamente ficar no 0 a 0, tá? A estimativa intermediária para o ano de 2027 contínuo indica um déficit de 0,40 do PIB nas contas do setor público pela 17ª semana consecutiva. E aí, pessoal, a gente tem que entender uma coisa aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui. A estimativa intermediária para o déficit nominal, tá? Que é o déficit total, passou de 8,78 para 8,74% do PIB. Ou seja, o déficit do governo é 8% do nosso PIB, 9. Só que aí, o déficit, o que a gente tem que entender quando a gente entra aqui, ó, na meta fiscal? Eles falam aí que a gente está com 0,25, só que tem um probleminha. Tem um probleminha aqui. Qual que é o probleminha? A gente não tá aqui os gastos por fora, que segundo alguns especialistas, não sou eu, pesquisa aí, o governo já gastou no parafiscal, que é o que não vai para a Receita, mais de 150 bilhões de reais este ano, tá? Este ano, mais de 150 bilhões de reais. Então, esse 0,25 aqui, ó, né? E aí quando a gente vai pro déficit nominal bruto, que é 8%, você imagina só, um governo que está gastando 8% do PIB, e o Brasil está crescendo, não vai crescer 2% esse ano. Então, bem complicado, né, pessoal? Faça as suas projeções aí. Olha só que interessante, quando a gente fala da questão do crescimento, pessoal, essa matéria aqui é uma matéria agora do mês 7 agora, falando sobre o Nordeste. Quando eu falo para vocês, pessoal, que eu sou totalmente contra qualquer tipo de auxílio, não tem que ter, mas a pessoa vai morrer de fome. Não vai. A gente precisa ter alguma coisa, algum auxílio se a pessoa ela é doente, não tem ninguém para cuidar dela. Se ela é doente, se ela não consegue trabalhar, a gente tem que ter um auxílio sim, sou a favor disso aí. Agora, se a pessoa pode trabalhar e vem com essa conversinha que não trabalha porque tem filho, não trabalha porque não consegue emprego. Gente, no Brasil, se falar hoje que não tem emprego, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, olha só, ó, produção de grãos no Nordeste deve crescer 7,3% e atingir 209 milhões de toneladas este ano. A colheita de cereais e leguminosas e oleaginosas no Nordeste deve alcançar um volume de 29 milhões de toneladas. O desempenho representa um crescimento de 7,3% na comparação da safra 2025, pessoal. De acordo com a estimativa de junho do levantamento sistemático de produção agrícola. Pessoal, olha só, contraste regional na colheita do Nordeste. Entre os estados que conseguiram expandir a estimativa de colheita no comparativo mensal, o Maranhão despontou com o principal destaque positivo na região, registrando um crescimento de 17.453 toneladas de projeção. Pessoal, o que está acontecendo com essas regiões do Nordeste, aonde está tendo agro? Sabe o que está acontecendo com essas regiões? Elas estão se desenvolvendo. As pessoas, o IDH, as pessoas estão ficando mais ricas.
as pessoas estão tendo dinheiro, o lugar está sendo desenvolvido. O que desenvolve um local é aquilo que eu falei para vocês no começo do programa. É trabalho, é tecnologia, não é auxílio. Se auxílio resolvesse, o Nordeste seria o melhor lugar do país. E não é. E não é. E não vem querer falar aqui que eu não gosto do nordestino, que eu não tô falando sobre a pessoa e sobre quem mora lá. Eu tô falando de dados. De dados. É a região mais pobre. A região mais pobre do Brasil tá lá. A região mais pobre do Brasil é a Amazônia. Onde tem um monte de ONG. Aonde vai a grana do governo. E quem que tá desenvolvendo essas regiões? É o auxílio? É o governo? Não. É o agronegócio. Ah, mas o agronegócio é subsidiado. Olha meus programas atrás, eu não vou nem gastar saliva aqui com você, quando você começa a falar que o agro é subsidiado. O agro do Brasil não é subsidiado. O agro do Brasil é zero subsidiado, é zero. Esse negócio de subsídio, plano safra, isso é tudo conversa fiada. Isso é tudo conversa fiada, tá? Já falei pra vocês aqui. Então, quem tá desenvolvendo no Nordeste? É o trabalho, é o agro, é a tecnologia, é o agricultor. É ele que tá levando desenvolvimento lá. Não é o Estado, não é auxílio. E volto a falar que eu não sou contra Estado, eu não sou contra auxílio, eu acho que o Estado é extremamente importante, a gente não vai conseguir tirar o Estado, a gente precisa do Estado, ele precisa ser regulador. Agora, quem desenvolve o país, meu amigo, é o trabalho, não adianta. Pega os dados. Gente, entra no Google e começa a ver as regiões que estão se desenvolvendo mais no Nordeste. São as regiões onde está indo o agro, onde a galera está trabalhando, onde está sendo produzido. Dinheiro, riqueza, não é auxílio, tá? Quiserem meter o pau em mim, mete aí, como às vezes eu posto as coisas pra você. Exportação de carne bovina cai com a redução das compras da China. Aquilo que eu já falei pra vocês no começo lá, né? A gente é muito dependente de commodities. Aqui uma outra notícia, pessoal, que eu tava lendo essa semana aqui. Fábrica da Caoa Sherry em Jacareí será desapropriada pela prefeitura, pessoal. Tem aqui uma fábrica, né, da Caoa Sherry, que foi feito uma parceria ali entre a prefeitura de Jacareí, e parece ali que a empresa não cumpriu alguns requisitos e tal, a fábrica não deu certo e eles vão fechar. Lembrando que o segundo maior mercado automobilístico da China, tirando a China, é o Brasil, tá? A Argentina irá zerar imposto de importação para veículos e bens industriais. E aí você que mete pau no Milei, você que mete o pau na Argentina, vai olhar os números da Argentina, tá? É que tem uma galera que eles gostam de meter o pau, só que eles não gostam de número. Por quê? Porque o número não tem emoção, o número não tem sentimento, o número não tem ideologia. Aí quando você vai pro número, o cara, ele fica muito bravo. Por quê? Porque o número não tem emoção. Aí ele começa até a falar que 2 mais 2 é 5, não é 4. Tá? Então olha os números da China e a China tá zerando imposto. Ah, então no Brasil tem que zerar imposto também de exportação e importação. Pessoal, eu acho que tem que zerar mesmo. O Brasil é um país que protege mais. Agora, pra gente zerar imposto, e eu falo isso, pessoal, porque eu tô no varejo há quase 30 anos. Eu tô na indústria há quase 30 anos. E eu tô no mercado financeiro há mais de 15. Mas eu vim e eu atuo nesses mercados, né, como consultor. E tem empresa. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é simplesmente zerar imposto. Não é simplesmente. Porque não adianta você zerar o imposto do que entra pra cá, que você vai matar a nossa indústria aqui. Então o que você teria que fazer? Você teria que equiparar, tem que baixar o imposto do nosso empresário também. Aí baixar o imposto e deixar vir a competição. Porque se tiver uma competição sadia, pessoal, o empresário brasileiro, a indústria brasileira tem medo de gringo nenhum não. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz muito bem, muito melhor do que nos outros países. Agora, tem que ter uma competição leal, que aí o negócio funciona. Beleza, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Quero agradecer vocês, faltou bastante coisa. Vejo vocês na próxima semana. Pessoal, quer patrocinar o nosso programa? Entre em contato aqui com o comercial da rádio ou com o nosso comercial 459-9825-8921 para você ser patrocinador do programa Resenha de Mercado. E se você quiser entrar na nossa comunidade, aprender a investir, também entre em contato lá na nossa comunidade, qualquer rede social ou pelo nosso WhatsApp aqui, menos de uma pizza por mês. Beleza? Vejo vocês na próxima semana. Um resto de semana abençoado aí, grande abraço, valeu!